Cidade da água, cidade flutuante, cidade dos canais, é mesmo muito linda. Veneza é realmente simpática, guarda um charme raro hoje em dia. Veneza na Itália, a cidade única, e famosa por ser construída sobre a água. Situada no nordeste da Itália, está localizada em uma lagoa, entre os rios Po e Piave, e o Mar Adriático. As casas não ficam em ruas, mas sim em canais, e os habitantes de Veneza usam barcos, em vez de carros. Mas o que está acontecendo com essa cidade maravilhosa? Veneza está afundando, ou a água está subindo? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. O dia 3 de outubro de 2020 foi um dia importante para os venezianos. Uma maré alta havia sido prevista, o que normalmente teria visto áreas baixas da cidade sob vários centímetros de água. Neste dia, porém, as ruas permaneceram milagrosamente secas. As águas foram retidas pelo Mose, em português Moisés, um sistema de comportas erguidas nas enseadas da lagoa, pela primeira vez. Muitas pessoas prepararam suas botas de borracha de qualquer maneira, achando difícil acreditar que o sistema realmente iria funcionar. Mas ao longo do dia, as ruas permaneceram livres de água. Desde então, os parapeitos amarelo-canário que se erguem e fecham as bocas da lagoa, quando se prevê uma maré superior a 110 centímetros, mantiveram a água sob controle várias vezes. Mas já estão sendo expostas falhas, nesse sistema elogiado por ter salvado Veneza. Veneza sofre de um grande problema ambiental. A terra está pantanosa e a cidade está afundando lentamente. Os prédios não têm alicerces adequados e estão afundando aos poucos nas águas da lagoa. Seus prédios históricos são atravessados por centenas de canais. Veneza, ou Venezia em italiano, é construída em mais de 100 pequenas ilhas. Os canais e a lagoa circundante são de marais salgados, e fazem parte de uma planície de inundação natural de pântano. Enquanto Veneza é famosa por tantos canais, existem outras cidades na Europa que o superam nesse quesito. Amsterdã tem mais canais que em Veneza, e talvez o mais surpreendente, Hamburgo na Alemanha, tem mais canais que em Veneza e Amsterdã juntas. A cidade cresceu devido à sua localização estratégica como ponto de comércio entre o Oriente e o Ocidente. A arquitetura reflete a riqueza e origens diversas de seus colonos que acumularam enorme riqueza através do comércio de metais preciosos, pedras preciosas, vidro e seda. O impacto do turismo e das mudanças climáticas na cidade é claramente visível. Veneza, Itália está literalmente afundando. Sempre sofreu inundações, marés excepcionalmente altas, mas a frequência desses eventos aumentou. A cidade possui um sistema de alerta de inundações com alertas de sirene e avisos de texto que mantém os moradores informados sobre a provável gravidade das inundações. As pessoas se preparam para esses eventos regulares de inundação com botas de borracha e passarelas elevadas, mas os edifícios não têm tanta sorte. Os níveis de água estão agora permanentemente acima dos cursos originais à prova de umidade das casas e edifícios mais antigos da cidade. A água salgada ataca os tijolos de argila friáveis, fazendo com que eles se desfaçam e deixem entrar mais água. Como resultado, o piso térreo de muitos dos edifícios de Veneza está agora inabitável. Para preservá-los e evitar mais erosão, foram instaladas barreiras submarinas para reduzir a quantidade de água que entra na lagoa. O sistema tornou-se totalmente operacional no verão de 2021, mais de 18 anos após o início de sua construção. Mas mesmo assim os turistas continuam a visitar enquanto Veneza afunda, quer a causa seja o aumento do nível do mar ou as mudanças climáticas, turismo de massa ou navios de cruzeiro, não há dúvida de que Veneza está sofrendo. Os cientistas continuam a monitorar as mudanças nos níveis de água, pois são substanciais e reais. O pântano em que Veneza fica está se compactando. Prédios históricos estão afundando. Pedras e esculturas estão desmoronando. Os turistas lotam a cidade por causa de sua notável história e arquitetura. Um imposto turístico ou taxa de visitação foi introduzido para ajudar a pagar pelo trabalho de restauração vital. Mesmo assim, Veneza está prestes a se tornar mais um museu vivo do que uma cidade viva real. Os nativos venezianos continuam a deixar a área enquanto o turismo suga a força vital de sua cidade. Antes da pandemia de coronavírus reduzir o número de turistas, os navios de cruzeiro estavam tendo um impacto severo em Veneza.
Eles atracam no centro da cidade, na Praça de São Marcos. Seu enorme volume supera os prédios ao redor. Nem todos os passageiros desembarcam para um passeio por Veneza, mas cada navio transporta milhares de turistas, e mesmo uma pequena proporção de visitantes sobrecarrega as atrações da cidade. Os visitantes de navios de cruzeiro interrompem os fluxos turísticos normais e gastam muito pouco dinheiro em terra. Por isso, os venezianos têm feito campanha contra os navios de cruzeiro que atracam no coração de sua cidade. Veneza foi apelidada de La Serenissima na Idade Média em homenagem à sua beleza, mas mostra um rosto muito cansado nos dias de hoje. Nos últimos anos, foi arruinada por navios de cruzeiro e funcionários corruptos e se tornou a cidade mais cara da Itália. O bem-sucedido comércio turístico do qual Veneza depende está ajudando a destruir a cidade. Em 1987, a cidade e sua lagoa foram listadas como Patrimônio Mundial da Unesco. Mas apenas 50 anos depois, a Unesco está considerando removê-lo. A população residente caiu para menos de 50 mil, mas Veneza recebe 36 milhões de turistas por ano. O grande número de visitantes exerce uma enorme pressão sobre as instalações de esgoto e reciclagem da cidade, bem como sobre o transporte e alojamento local. À medida que Veneza se torna mais cara e difícil de se viver, os residentes permanentes estão saindo. O despovoamento ameaça a viabilidade de Veneza como uma cidade viva e próspera, com pessoas venezianas reais e não turísticas. Mas e os moradores locais? Os venezianos deixam Veneza, à medida que o número de turistas aumenta. Em 1951, a população de Veneza era de 175 mil. Em 2020, havia menos de 50 mil pessoas vivendo lá. Há muitas razões para o declínio, tanto sociais quanto econômicas. Estes incluem o aumento do custo de vida, sistemas de transporte superlotados, a falta de oportunidades de emprego bem remuneradas, lojas de varejo sendo substituídas por lojas de souvenirs para turistas e aumento dos custos de moradia, à medida que os turistas competem por acomodação com os habitantes locais. Os visitantes turísticos da cidade de Veneza atingiu quase 36 milhões em 2019. Esse grande número de pessoas está concentrado em uma área inferior a 8 km². Isso resulta em um ambiente ruim para os moradores, bem como para os visitantes. Os venezianos estão começando a revidar. Um novo imposto turístico foi introduzido para ajudar sua cidade. Os turistas de curta duração pagam até 10 euros, 9 libras esterlinas, ou 11 dólares e 50 centavos, para entrar nas áreas históricas de Veneza. A taxa é de 2,50 euros a 5 euros por pessoa, mas nos horários de pico sobe para 10 euros. O imposto é cobrado apenas dos turistas, não dos residentes venezianos. Esta taxa de turismo terá início em 16 de janeiro de 2023. Há também um imposto municipal cobrado sobre estadias em hotéis na área de Veneza. A taxa de ocupação hoteleira, pré-pandemia, aumenta cerca de 30 milhões de euros por ano, e a taxa diária de turismo vai gerar cerca de 50 milhões de euros por ano. Com um sistema já desatualizado, e o aumento do nível do mar, previsto para um futuro não muito distante, colocará uma grande pressão sobre a funcionalidade das barreiras contra inundações. O Mose está lamentavelmente despreparado para níveis mais altos do mar. Isso porque ele foi projetado na década de 1980 sem a compreensão atual das mudanças climáticas. Ele deveria ter sido concluído décadas atrás, mas foi prejudicado por atrasos devido a escândalos de corrupção e custos crescentes. Prevêem uma elevação do nível médio do mar até 2100 de 28,55 centímetros em seu cenário mais otimista de aquecimento global, e 63,101 centímetros no cenário mais pessimista. Isso significa que, em seu modo de operação atual, as barreiras existentes precisariam ser fechadas mais de 260 vezes por ano em média, diz a carta. Como tal, um sistema que foi a resposta há várias décadas está agora despreparado para a situação ambiental atual e futura. Fechamentos muito frequentes que impedem a troca de águas entre a lagoa e o mar ou transformariam a lagoa em um pântano morto e fedorento. Um fato pouco conhecido que Veneza ainda não possui um sistema de esgoto abrangente e depende das marés para remover os resíduos da lagoa. Existem algumas ideias mais estranhas sobre como proteger Veneza no futuro, como construir um muro ao redor da cidade e elevar os níveis do pavimento. Na Holanda, os cientistas já estão trabalhando em 4 cenários diferentes, incluindo o mais drástico, para o futuro da elevação do nível do mar.
Veneza também poderia começar a desenvolver planos ambiciosos. Acho que apresentar um plano para proteger Veneza, e por extensão, o resto da Itália é um caso clássico de algo que deveria ser um projeto internacional, e uma colaboração entre a Itália e a União Europeia. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe, deixe seu like. Obrigado, vocês são o máximo. E até o próximo vídeo.